Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Tudo bem? Tudo sim. Olha, bom dia aí, pessoal do estúdio, Antonélio, Lila, ouvintes. Primeiro, essa questão aí das extraordinárias, e é muito ruim chamar sessões normais de ordinárias, porque sim, parece que são sessões ruins, né? Ordinárias são normais. E a Assembleia de Minas, vamos e venhamos, é uma das melhores do Brasil, hein? É preciso sempre lembrar isso, é uma das melhores do Brasil, quase não tem escândalo, quase não tem problema, enfim. Mas olha, primeira coisa, o deputado André Quintão deu uma solução, aí é só remontar o esquema de trabalho, tem muita gente que viaja segunda e sexta e poderia se terminar com essas sessões extraordinárias. Segundo, o presidente da Assembleia, vamos reconhecer, ele fez o seguinte: em Goiás, a OAB entrou na justiça contra as extraordinárias e ganhou. Aqui em Minas, a OAB também já anunciava que iria entrar na justiça. Então, diante dessa hipótese, e que é uma hipótese sempre ruim, né, para a Casa Legislativa, de ver uma coisa que ela faz interrompida pelo Judiciário, porque são 3 poderes, né? Então, o presidente cautelosamente, preventivamente, suspendeu as sessões. Perfeito. Falemos então um pouco sobre a vinda da BMW, a possibilidade da vinda da BMW para Montes Claros. O que faz o governador nesse sentido? Como é que ele se manifesta, como é que ele se movimenta para concretizar essa decisão da direção da BMW, repetindo que a BMW tem, mesmo no Brasil, algumas outras localidades competindo com Minas Gerais, e o México também se candidata a receber a fábrica da BMW. Sim, olha, eu estive ontem com alguns outros jornalistas políticos conversando com o governador Anastasia e o vice-governador Alberto Pinto Coelho. E aí foi uma reunião do CEPO, não é? É o Centro de Jornalistas Políticos, aí a nova diretoria foi eleita e foi conversar um pouco com o governador. Eu sou dessa equipe. E o governador nos disse que está muito, mais do que animado, ele está alegre com essa história da BMW. E disse isso, que as conversas continuam, estão muito boas, e nos revelou o seguinte: tem uma medida provisória, aliás, foi com uma medida provisória dessa que Pernambuco conseguiu levar uma parte da Fiat, um pedaço da Fiat, e agora com a vinda da BMW, o Estado, vamos dizer, dá um troco, né? E essa medida provisória que traz subsídios para quem traz montadoras, Minas depois foi incluída, antes foi só Pernambuco, ela termina no dia 15 de maio, então o governador já está conversando com a presidenta Dilma. Se for o caso, ela aumenta esse prazo para que Minas possa, então, confirmar todas as propostas que já fez a BMW. Ele está mais do que animado, ele está alegre com essa hipótese. A outra coisa que o governador nos disse foi sobre o royalties dos minérios. Também está muito alegre, tem conversado com a presidenta Dilma, depois do 21 de maio, ela no 21 de maio fez uma promessa pública no discurso, e ela disse a ele nos últimos dias, por telefone, que certamente até o fim do semestre os novos royalties do minério serão aprovados, e aí então são 2 ótimas notícias para Minas Gerais: a possibilidade da vinda da BMW e a possibilidade iminente dos novos royalties do minério, que vão trazer aí para a economia mineira por ano em torno de R$1 bilhão, R$1 bilhão. Então isso seria realmente excelente. Outra coisa, Luiz Carlos, você conversou com o dono de uma empresa de ônibus e ele disse que esses recentes incêndios incomodam as empresas e diz que as empresas agora querem estabelecer estratégias para poder contê-los. Exatamente. Eu conversei com o senhor Robson Lessa. Aliás, ele é irmão do presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus. E ele me disse isso. Primeiro, não entendo por que os traficantes queimam ônibus como protesto, ou porque os presos mandam queimar ônibus, de dentro da penitenciária mandam queimar ônibus. É o que teria acontecido. Isso também é possível que seja uma imitação do Rio de Janeiro, talvez pelo impacto das imagens de ônibus queimados. Mas, na verdade, é o que ele diz. As pessoas, às vezes, reclamam de superlotação dos ônibus, mas é preciso tirar esses ônibus queimados aí da circulação. É claro que esse não é o único motivo de uma eventual superlotação de ônibus, mas assim, eu senti muita preocupação
preocupação dele, inclusive em atender bem a sociedade. E os ônibus já estão sofrendo, como os táxis, como o cidadão comum, com o problema do engarrafamento no trânsito em Belo Horizonte. Então, esse é mais um problema, que os ônibus também estão fazendo menos corridas. Então, ele estava irritado, ele está assim, indignado, e disse que os ônibus, as empresas de ônibus, os empresários vão discutir esse assunto novamente para ver como é que vai ser possível deter essa verdadeira loucura. Ok, Luiz Carlos Bernardes conversou conosco sobre os bastidores da política nessa manhã de sexta-feira aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição. Luiz, grande abraço, até segunda, um ótimo final de semana. Para você também. Tchau.